Não há mais festa, nem carnaval. Acho que eu fui enganado. E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor. E hoje a gente vai falar um pouco aí sobre essa derrota da esquerda na eleição, ou pelo menos esse discurso derrotista. A gente vai falar algumas coisas sobre eleição, sobre essa que a galera tá chamando de vitória do bolsonarismo, né, por ocupar esse espaço e tal. Então vem comigo que solta a vinheta. Não tem vinheta. Não tem vinheta porque eu ando tanto tempo pra você gravar, eu tô até com preguiça de pedir pro editor colocar uma vinheta, tá? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, ó. Maravilha. Mas não esqueça de curtir, compartilhar e apoiar sempre o canal, porque mesmo eu não gravando muito, eu tô com o coração lá em vocês, tá? Então teve eleição para segundo turno, teve eleição entre presidentes. A gente viu que a pesquisa não errou em relação ao número de votos do Lula, mas errou bastante, ao que aparenta, em número de votos do Bolsonaro. Foi uma eleição mais acirrada do que se esperava, tá? E neste sentido aí vai haver um segundo turno, e o segundo turno realmente é uma nova eleição, porque é uma margem de votos pequena e tem um mês quase de coisas para se fazer, né? Então abre aí um novo leque de possibilidades, inclusive se o Bolsonaro, pro Bolsonaro ganhar, né? Então vai ser uma eleição aí, já digo, isso é uma coisa que dá para dizer tranquilamente, né? É uma eleição que vai ser uma pouca vergonha, como diria meu pai nesses últimos dias aí, né? Vai ser uma pouca vergonha, que enfim, vamos falar, vamos fazer, tá? Mas o papo aqui, na verdade, é sobre todo um discurso que anda acontecendo, que a esquerda saiu derrotada, tá? E saiu derrotada porque não fez tantas pessoas no legislativo, porque o próprio Lula ganhou no primeiro tempo. Primeiro tempo é bom, né? No primeiro turno e tal. Então, assim, simbolicamente, a esquerda foi derrotada no sentido de a galera da extrema-direita ocupando mais, não é que tenha mais espaços em termos numéricos, mas ela ocupou o espaço da direita tradicional. Então, tipo, o Novo diminuiu, o PSDB diminuiu. Esses partidos estão diminuindo e tudo começa a ficar em torno do Bolsonaro, dentro daquela perspectiva, daquela fala conservadora, que dialoga com boa parte do brasileiro, né? A gente sabe que essa fala conservadora dialoga com boa parte do brasileiro. A gente tem que entender que o Brasil é um país conservador, o Brasil vai para esse lado do conservadorismo, então quem conseguir falar e dialogar nisso, consegue, enfim, angariar mais votos, né? Então, isso é uma coisa que leu-se bem, o Bolsonaro, a equipe, leu bem toda essa ideia que a galera ficava falando assim, ele fica falando de costumes, Meu, isso dialoga com o brasileiro. O brasileiro é totalmente, muitas vezes, engolido por esse discurso que vai mais para o âmbito moral do que não. Então, nisso ele tem uma estrutura, e por isso que ele fez essa quantidade de votos, o que mostra também como é a força, e já dá para chamar de bolsonarismo, até desvinculando um pouco da figura do Bolsonaro nas periferias, né? Um monte de candidato bolsonarista, os caras não fazem voto só em bairro de rico. Ai, vota no Bolsonaro, vota em rico. Não, os caras estão presentes em muitos lugares, estão presentes em igrejas, estão presentes em periferias, e isso é uma coisa que tu consegue fazer uma comparação com a esquerda. A esquerda historicamente ocupava esses espaços. A esquerda que historicamente dialogava com o trabalhador sobre as suas necessidades, sobre o patrão, sobre problemas clássicos aí de trabalho. Era a esquerda que fazia isso. O que a esquerda começou a fazer? Começou a abandonar esse discurso, vamos chamar de trabalhista, não sei se trabalhista é o nome certo, vocês podem até me corrigir aqui, mas que fala sobre trabalho, sobre exploração, e ir para outros discursos, que são pautas importantes, né? Racismo, feminismo, transfobia, claro que são pautas importantes, mas a gente tem que entender, eu acho que esse é o ponto principal, e é por isso que a esquerda, na minha visão, ela sai derrotada no campo simbólico, que é o seguinte: ela tem que entender que essas pautas jogadas
sem construção nenhuma, não dialoga porra nenhuma com a periferia. Não dialoga porra nenhuma com a periferia. Eu me lembro muito daquele vídeo da uma youtuber aí famosa, eu esqueci o nome, que ela tá num programa da Fátima Bernardes, e o cara começa a falar, ela fala assim, ai, isso é mansplaining, isso é óbvio que tem uma coisa machista estrutural, óbvio que tudo isso, tá? Pra quem acompanha um pouco de perto e discute isso. Agora, se tu transforma isso a principal bandeira, tu consegue os resultados que a esquerda consegue, que é onde o legislativo realmente consegue. Então o legislativo foi eleita a Erika Hilton. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal da bancada antirracista se elegeu. Então no legislativo tu sempre vai ter esse espaço. Agora, o executivo ele tem que ser uma coisa mais ampla de negociação, porque tu tá de alguma forma negociando com a sociedade. Então tu tem que ser um pouco mais amplo. E até mesmo legislativo, talvez se elegessem mais pessoas se tivessem outros tipos de discurso. E daí vejam, estou falando de discurso, falando da importância da pauta, falando de discurso. A galera da esquerda esqueceu de falar sobre o real anseio da maior parte da população, que é o que ela historicamente fez. Qual é o maior anseio da maior parte da população? Não é falar delo, não é isso. O anseio da maior parte da população é, comida na mesa, a galera tá passando fome, o filho fez um curso técnico, não fez. Isso é o anseio. E isso a esquerda esqueceu de dialogar. Eu acho que é por isso que o Lula ainda tem um fôlego assim de estar em primeiro, porque durante o mandato dele, isso sempre esteve muito presente, essa discussão. As pessoas, ele chama quando ele fala assim, o brasileiro quer comer picanha, quer tomar uma cervejinha, Bonner. Ele mexe com esse imaginário, as pessoas vão lá no passado, verdade, eu tinha umas condições materiais maiores. Eu acho que é isso que a esquerda esqueceu de falar, de condições materiais. E isso é muito claro no quê? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, os partidos de esquerda, o point onde eles ficam ali, os comitês, são sempre nos bairros super moderninhos, cools. Fala galera, são sempre nesses bairros, entendeu? E daí, por exemplo, durante a pandemia, isso é uma das coisas que mais eu fiquei analisando, que eu fiquei, é óbvio, durante a pandemia, que teve o auxílio lá do Bolsonaro, ele deu auxílio, ele não deu auxílio. No fundo, parece que a pessoa que recebe o dinheiro ali depois acha que é dele, né? Mas esse auxílio que ele deu, tinha que passar por um processo de inscrição, era uma coisa um pouquinho burocrática, assim. As igrejas evangélicas abriram as igrejas na pandemia, no auge, para fazer a inscrição dessas pessoas. Então a pessoa ia lá, recebido pelo pastor, por alguma igreja, fazia inscrição. Olha só, viu esse dinheiro do Bolsonaro? É isso que essa direita conseguiu fazer. A extrema-direita, ela conseguiu ganhar terreno na periferia, entregando uma coisa para eles no sentido de as pessoas não iam conseguir se o cara não estivesse ali. Não vi em Porto Alegre, pelo menos, uma porra de uma Brasília na periferia fazendo isso. É uma Brasília do movimento tal, é a Brasília, o carro ali, a picape do senador, do vereador tal para fazer a inscrição. Não. E daí, quando começa a eleição, um dos discursos que mais me incomoda é esses pobres votam no Bolsonaro. Porra, tu entendeu? E é isso que, por isso que no executivo Lula ainda tá na frente, porque ele tem aquela lógica, né? Eu cuido do pobre. E um monte de pessoa que se beneficiou com ele, é óbvio que vai votar nele. Mas me incomoda muito essa esquerda que abandona a periferia, que vai pro centro e para centralidades assim das cidades, que é onde tá a galerinha moderninha, a galera branca, né? É muito curioso esse, a galera moderna branca. Ai, nossa, apesar de você amanhã de ser outro. Só um pouquinho, entendeu? Essa esquerda tem que se fuder no sentido no sentido estrutural do bagulho, porque os caras abandonaram a periferia. E daí não tem como ganhar. A galera tá apavorada, meu Deus, esse Senado reacionário. O que foi feito? Daí tu começa a botar a culpa nos indivíduos, né? Ou o que eu acho mais engraçado, o bolsonarismo comeu o cérebro, que nem eu vi, assim, comeu o cérebro dessas pessoas, assim, política é disputa, a esquerda deixa de disputar aquele espaço, quem disputa é a direita e vai ganhar. Quem começou com essa disputa, inclusive,
na minha visão, foi muito o MBL, né? Antes do impeachment da Dilma, o Kim Kataguiri, essa galera, eles iam pra periferia, iam tensionar, fazer diálogo, movimentar a gurizada, entendeu? Então tinha isso. Agora a esquerda esquece de fazer isso. Em vários momentos, talvez em vários hoje em dia lugares de periferia, a esquerda entre e seja mal vista pelos evangélicos. E é todo um processo de reconstrução de trabalho de base, que se fala tanto, né? Trabalho de base, trabalho de base, trabalho de base. E não há um trabalho de base de fato por parte da esquerda e há por parte da direita. Né? Então isso que é muito interessante de observar. Uma outra coisa também, que a esquerda ela é muito reativa em questões relativas ao trabalho das pessoas. Então, tipo, reforma trabalhista, tá errado. Tá errado. Né? E aí, por quê? Porque parece que quem pauta, inclusive, as discussões sobre trabalho tá sendo a direita. Então, a esquerda ela tá acuada, conseguiu, em termos de bancada no legislativo, eu acho que não vai ter tantas diferenças, uma diferença muito estrutural, que daí sim, eu acho que foi derrotado. A direita tradicional, PSDB, para mim, eu acho que, não sei se vai deixar de existir, mas saiu nanico nessa eleição. O Novo tinha feito 8, agora fez 3 deputados, saindo nanico também, porque a gente tem essa reorganização da direita, e daí muito parecido com o que acontece na esquerda. O Lula na esquerda é uma figura gravitacional. Todo mundo que meio que tá na esquerda vai e se junta com ele. Agora o Bolsonaro virou essa figura gravitacional. Podem observar que várias das pessoas que tentaram romper com o Bolsonaro não se elegeram. A votação da Janaína Pascoal, uma vergonha, 2%, sabe? Só que ao mesmo tempo, claro, a da Lava Jato ainda eles conseguiram talvez vire essa direita lavajatista e essa direita bolsonarista, né? E a direita mais tradicional tenha se quebrado de vez. Mas é isso. O abandono da esquerda à periferia, juntando com a discussão que a esquerda faz, que não dialoga de fato com o trabalhador, é isso. O trabalhador não quer... E assim, mil perdões. E se discordar, por favor, né? Escreva aqui embaixo. Mas assim, o trabalhador não quer saber de gordofobia. O trabalhador não quer. O trabalhador não quer saber que, nossa, agora o que é não binário. Claro, tem toda uma estrutura, o que é não binário, né? Mas vocês entendem que quando traz essas pautas como as principais para um cara que é trabalhador, o cara meio que... Racismo e feminismo ainda eu vejo que tem muito mais um diálogo às vezes assim com o trabalho, né? Porra, tu é preto, não sei o que, por isso que, né, tá opressão, ou tu é mulher, eu vejo muito mais isso assim. Só que a gente tem uma fragmentação por pauta identitária tão grande na esquerda que a gente esquece de discutir o principal, que é trabalho e questão de classe. E foi o que historicamente a esquerda discutiu. Por isso que agora está aí chorando! Eu discordo, Renan. Por favor, discorde, escreva aqui os motivos da discordância, da concordância e tudo mais, tá bom? Então, era isso. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!